Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, nessa segunda-feira, dia 12 de setembro de 2022. Nação, eu quero conversar com vocês nesse vídeo aqui a respeito do Flamengo ganhar tudo, do Flamengo não ganhar tudo, do Flamengo ter obrigação de jogar o Campeonato Brasileiro para ganhar, ou do Flamengo ter obrigação de ganhar as Copas, ou do Flamengo não ter obrigação nenhuma, tá? Tá havendo um mal entendido nas redes sociais, pelo que eu posso ver, onde algumas pessoas acham que parte da torcida que reclama do que vem acontecendo no Campeonato Brasileiro reclama porque quer ganhar tudo. Cá pra nós, né? Quem é que não quer ganhar tudo? Quem é que não quer ter um ano maravilhoso? Tudo é impossível até alguém ir lá e fazer. Então, ganhar Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil, ninguém nunca ganhou. É impossível até um clube ir lá e fazer. E o Flamengo hoje é talvez o único clube que tenha condições de fazer uma conquista tríplice dessa, com Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores da América. Mas, pelo menos da minha parte, a questão não é a exigência para ganhar tudo. Ganhar, perder, empatar, isso é do jogo. A gente vai ter um desses três resultados sempre. A grande questão, pelo menos da minha parte, pessoal, é a questão de desistir de um campeonato em prol do outro. É óbvio, quem me acompanha aqui sabe, me conhece, que eu sempre falei que cientificamente nós temos que observar as condições de cada jogador. Não dá, por exemplo, para colocar o Arrascaeta de titular num jogo como foi o de ontem, com ele sentindo dores no pubis. E você tem, na quarta-feira, uma decisão contra a equipe do São Paulo valendo a vaga para a final da Copa do Brasil. É claro que não dá. É claro que não é possível jogar com os titulares todos os jogos do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil e da Libertadores da América. Não tem como fazer isso, é subhumano, ninguém aguenta. Mas a questão não é essa. A questão não é botar o time titular todas as vezes. Não é fazer um esforço subhumano para ganhar os 3 campeonatos. É claro, a gente sabe, a gente entende que o técnico Paulo Souza foi o grande responsável por toda essa bagunça que está no Campeonato Brasileiro. Mas ele ficou apenas 10 rodadas no comando do Flamengo. Nós já estamos chegando aí próximo de finalizar o Campeonato Brasileiro, ou seja, o Dorival Júnior ficou bastante tempo à frente da equipe do Flamengo no Campeonato Brasileiro já nos últimos 90 dias. Então aqueles jogos que o técnico Paulo Souza acabou perdendo por pura incompetência, por não saber fazer uma gestão de grupo legal, aquilo já passou e a gente já teve a oportunidade de assumir até mesmo a liderança do Campeonato Brasileiro. Para isso, gente, bastava a gente dosar essa questão da mescla da equipe. A gente precisava, em alguns jogos, e eu arrisco a dizer que seriam 3 ou 4 no máximo, da equipe principal atuando. Não diria nem que o jogo inteiro, mas pelo menos os 45 minutos principais. De novo, pelo menos uns 3 ou 4 jogos de toda essa campanha do Dorival Júnior. O time B do Flamengo é um bom time, sim, mas existem jogadores que não estão performando há muito tempo como a gente gostaria que performassem. O Marinho não performou nem quando o time B estava muito bem, o Marinho estava performando bem. Concordam comigo? Fazia um gol a cada 2, 3 jogos, mas a atuação dele era sempre muito abaixo daquilo que a gente julga necessário para um jogador do Flamengo. O Everton Cebolinha até hoje não fez absolutamente nada desde que chegou pelo Flamengo. Vive do terceiro gol feito na equipe de São Paulo no Morumbi. Só isso, mais nada. Não fez nenhuma grande jogada, não mostrou nenhum grande futebol, não liderou a nossa equipe B em nenhum momento a vitória alguma. E isso já vem de muito tempo. Então dá para ter a certeza, dá para ter a noção, pelo menos, de que o time B uma hora ia engastalhar, uma hora ia precisar do time A para poder ajudar o time B com algumas peças. Por exemplo, com o Gabi, por exemplo, com o Pedro, por exemplo, com o Everton Ribeiro. Ah, Fabrício, mas ontem o Gabigol e o Pedro estavam suspensos. Aí é que tá. A reclamação não é por ontem.
principalmente da minha parte. Eu sempre fiz análise com vocês aqui no Resenha mesmo, que o jogo contra o Goiás seria um dos piores jogos para o Flamengo conseguir pontos, porque é encardido. O Goiás sempre foi encardido. A vida inteira o Goiás foi encardido. Então eu sabia que ia dar ruim com o Goiás, de uma maneira ou de outra. Eu sabia que o jogo seria muito, muito, muito difícil. Agora, houve outros jogos que dava para o Flamengo ter usado parte da equipe principal, não é a equipe toda, parte da equipe principal, para poder conseguir resultados que obrigassem ao Palmeiras a se sentir pressionado, a dar uma deslizada no campeonato. E a gente não aproveitou esses momentos. De novo, ganhar Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores é uma das tarefas mais ingratas e difíceis de fazer num único ano. Nunca fizemos, nem com a geração do Zico. Mas abandonar uma competição à própria sorte, que é o que nós estamos fazendo no Campeonato Brasileiro, e quando eu digo abandonar a própria sorte, é assim: se o time B for bem, ok, nós vamos até onde o time B aguentar nos levar. E vale levar em consideração também que o time B perdeu o Lázaro, que era um jogador que vinha lidando muito bem nessa outra equipe, com gols e assistências. Como eu falei para vocês, nesse ano, o Lázaro era o 4º artilheiro do Flamengo, perdendo apenas para o Gabigol, para o Pedro e para o Arrascaeta. 3 jogadores da equipe principal. Ou seja, tirando esses 3 monstros que o Flamengo tem, era o Lázaro a principal arma que o Flamengo tinha, no A e no B. Nos classificamos na Copa do Brasil graças ao gol do Lázaro no Mineirão contra o Atlético Mineiro, o que nos proporcionou poder vencer no Maracanã por 2-0. Senão a gente teria que vencer o Atlético por 3 gols de diferença para classificar sem precisar das penalidades. Então muitas pessoas não dão valor para o Lázaro, para a importância que o Lázaro tinha esse ano na equipe do Flamengo, e ele tinha uma importância pesada. Ou seja, isso fez com que a gente perdesse força no time B. Há também o cansaço na equipe B. Assim como há na equipe principal, na equipe B também tem um cansaço. Então por isso que eu acho que a frustração da galera é da gente ter perdido alguns jogos, não todos, alguns jogos onde a gente poderia ter usado 2 ou 3 peças mais importantes da equipe principal na equipe B. E há um receio de parte da torcida rubro-negra de que o ano termine sem nenhuma conquista. É claro que tá todo mundo feliz e satisfeito por chegar à final da Libertadores. Caraca, quem não quer isso? É motivo de muito orgulho, de muita alegria chegar pela 3ª vez no 4º ano consecutivo. Quem não tá feliz com a possibilidade de chegarmos também à final da Copa do Brasil? Mas não há garantia de títulos ainda. A gente vai precisar jogar. É claro, eu entendo. Para chegar legal na final da Libertadores, para chegar legal na final da Copa do Brasil, nós precisamos estar inteiros. A gente precisa estar fisicamente bem. Mas Copas são 1 ou 2 jogos. É complicado você apostar tudo numa Copa Libertadores América ou numa Copa do Brasil e esquecer o Brasileirão, que para ser campeão no Brasileirão precisava só da gente ter conseguido, nos momentos ímpares em que o Palmeiras tropeçou, ter vencido as equipes que a gente enfrentou. Ah, Fabrício, mas não era garantia que a equipe A poderia vencer. De novo, não estou falando em usar todos os jogadores da equipe A. Estou falando de usar estrategicamente um ou outro. Lembra que no começo do vídeo eu falei para vocês que eu sempre fui a favor de cientificamente saber como cada jogador está? Pois é, cientificamente, quais eram os jogadores que poderiam nos ajudar no jogo contra o Ceará, por exemplo? Quais jogadores estavam realmente bem da equipe A que poderiam fazer o jogo contra o Ceará sem correr risco de desfalcar o Flamengo contra o Vélez? Esses jogadores eu poderia ter utilizado, o Dorival poderia ter utilizado. Ah, Fabrício, mas seria só 2 jogadores. Ótimo! Ainda mais se já fosse 2 jogadores que pudessem entrar no lugar do Marinho e do Cebolinha. A gente já ia ganhar demais. Se fosse um Everton Ribeiro, se fosse um Gabigol, se fosse um Pedro, a gente já ganhava muito.
né, tendo pelo menos esses 3 jogadores, porque o entrosamento conta demais. Não adianta jogar o Everton Ribeiro na equipe B e achar que ele vai jogar como ele joga na equipe A. Não vai. Do lado dele não tem os mesmos jogadores. Então o entrosamento conta muito. É importante a gente ter esses pares no time B quando a gente tem esse reforço. Então a maior parte da frustração da torcida vem dessa situação que a gente poderia ter aproveitado melhor. Agora, não tem ninguém infeliz na torcida do Flamengo. Não tem ninguém triste na torcida do Flamengo. A torcida do Flamengo vive um momento ímpar hoje. Agora, é preciso entender que o Dorival não é perfeito, pessoal. Vão haver momentos que o Dorival vai agir errado. E é normal a gente corrigir ou a gente tentar mostrar onde foi que ele errou. É normal a gente pegar um jogo de Campeonato Brasileiro em que não se ganhou ou que se ganhou com muita dificuldade e apontar os pontos que estão errados. É normal. Não tem essa de ficar, fulano é ingrato, ciclano é ingrato. Não tem isso não. Ruim era o Paulo Souza, que não conseguiu levar essa equipe mais acima na tabela do campeonato. O técnico Dorival Júnior está fazendo aquilo que se espera de um treinador que conheça o mínimo de futebol. Então a gente pode sim apontar as falhas do Dorival Júnior, seja na equipe B, seja na equipe A, seja na equipe C, seja na equipe Z. A gente pode apontar os erros do Dorival Júnior sem, com isso, criar uma crise no Flamengo ou pedir a saída do treinador. Hoje eu estou convencido que a gente precisa esperar o final do ano para avaliar o trabalho do Dorival. Se todas essas convicções que ele tem, se são as convicções certas para nós. Porque o técnico Renato Gaúcho tinha muitas convicções também e não deram certo. Então é preciso esperar o final do ano para a gente ver o que realmente vai se concretizar dessa gestão do Dorival Júnior para saber se a gente renova com o Dorival ou se a gente não renova com o Dorival. Agora o fato é o seguinte, a nação rubro-negra é uma só, é única. Não vamos nos dividir nas redes sociais, não vamos criar picuinha ou brigar uns com os outros, porque uns têm uma opinião mais crítica sobre o Campeonato Brasileiro e outros estão nem aí pro Campeonato Brasileiro, tão felizes de estarem na final da Libertadores América. Esse é o outro detalhe, nós não vencemos a Libertadores da América ainda não, nós não vencemos a Copa do Brasil ainda não, estamos na final da Libertadores e podemos estar na final da Copa do Brasil, o que é equivalente a estar no segundo lugar do Campeonato Brasileiro a 3 pontos do Palmeiras, por exemplo. Não é a mesma coisa? Nas Copas, estar na final das Copas é a mesma coisa de que estar na segunda colocação do Campeonato Brasileiro, 3 pontos atrás do líder. Porque se você ganha na Copa do Brasil 6 pontos, 4 pontos, no mínimo 4 pontos, nos 2 jogos da final, você é o campeão. Se você ganha 3 pontos na Libertadores América, você é o campeão. Então, vamos entender aqueles que gostariam de que nada fosse deixado para trás, porque é isso, o que a gente gostaria é que nada fosse deixado para trás, e não que a gente ganhasse tudo. Se ganhar tudo é lógico que seria maravilhoso, mas o que a gente não queria, pelo menos é o que eu sinto, pelo menos é o que eu sinto, e é o que eu vejo de grande parte da torcida, é que a gente só não queria abandonar um campeonato, deixar o campeonato à própria sorte, mas toda a torcida do Flamengo, toda ainda está com Dorival Júnior, porque mesmo não gostando do Dorival, algumas pessoas, é ele que vai conduzir o Flamengo na semifinal quarta-feira e na final da Libertadores dia 29 e nas finais dia 12 e 19 de outubro. Então nós precisamos estar do lado do treinador, mas isso não nos impede de criticá-lo. Eu queria bater esse papo com vocês aqui do Resenha Rubro-Negra para que a gente não se dividisse, para que a gente não fosse cada um para um lado, para que a gente não fosse torcedores lutando uns contra os outros, e sim entendedores de que o Flamengo é maior que tudo, o Flamengo é maior que todos, e tudo que a gente quer é um Flamengo campeão. Coloca aí nos comentários o que vocês acham sobre tudo isso que eu falei aqui, sobre a sua expectativa, sobre o que você acha dos riscos de deixar o brasileiro à própria sorte, em prol de tentar a conquista das Copas, que não é 100% de certeza de ganharmos,
Como você se sente em relação a tudo isso? Coloca aqui nos comentários que a sua opinião é indispensável para mim. Valeu, nação? Saibam que o apresentador, que o jornalista que vos fala, tá fechadaço, não é com Dorival não, é com o Mengão queridão. E tá fechado com o Flamengo, tá fechado com quem tá lá hoje. Tamo juntos, fiquem com Deus. Saudações rubro-negras.